Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Gestão, Negócio e Conjuntura, uma iniciativa da Escola de Gestão e Negócios em parceria com a Escola Criativa, trazendo para vocês, estudantes, comunidade acadêmica, debates, discussões sobre temas de conjuntura, temas da atualidade, temas do mundo dos negócios, da economia, das relações internacionais, da contabilidade, da administração e, no geral, das áreas de negócio. E hoje vamos falar sobre o acordo recente assinado entre a União Europeia e Mercosul, um acordo muito importante depois de 25 anos de negociações. O Mercosul e a União Europeia, e do qual, logicamente, o Brasil teve um papel ativo e de uma participação ativa no processo de aprovação do acordo. Vamos falar um pouco sobre o que significa uma comunidade econômica europeia, o que significa o Mercosul, sobretudo as vantagens e desvantagens deste acordo. Tem havido aí muitas comemorações em torno desse acordo, apontando aspectos muito positivos. Há estimativas de que o acordo ampliará o comércio brasileiro ou terá um impacto no PIB brasileiro para os próximos 15 anos, algo em torno de 500 bilhões de dólares. Lembrando que o Brasil hoje tem um PIB de aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, então nós estamos falando aí de um número representativo para os próximos 15 anos. Mas para falar sobre esse tema em particular e para a gente se aprofundar um pouco no assunto, temos aqui hoje na bancada a presença do meu querido amigo, professor Edson Cubo. Professor, Obrigado, seja muito professor. bem-vindo. Muito obrigado, professor Volney, pelo convite. Prazer tê-lo aqui. E como sempre também, sempre procuramos trazer os nossos queridos estudantes, nossos cursos que estão aqui conosco. Hoje o Igor mais uma vez conosco. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo Eu- convite aí, estar Boa participando noite. desse debate aí. Muito bom, bom tê-lo aqui conosco também. Bom, e aí a gente vai então, professor, falar aqui sobre esse acordo, né? E já é um tema que eu acho que eu queria trazer, porque é um tema bastante atual. É como a reforma tributária, né? Depois de quase 40 anos, a gente faz uma reforma tributária, porque a última que nós fizemos foi na Constituição de 88, né? Então, tudo nesse mundo parece que anda muito lentamente, né? E no Brasil Sim. não seria muito diferente. No caso da União Europeia e no caso do Mercosul, o que você acha desse acordo nos termos que ele foi acertado até agora? Ele traz mais vantagens ou traz mais desvantagens no frigir dos ovos para nós? Bom, ele traz, assim, potencialmente, ele traz vantagens se a gente pensar na magnitude, né? Por exemplo, se eu pensar aqui ah, num PIB da União Europeia em torno de 22 trilhões de dólares, se eu pensar em 720 milhões de consumidores e o Brasil tendo acesso a isso, né? Com uma redução progressiva das tarifas, facilitando ali exportações, importações, quer dizer, em termos gerais, né? Se eu olhar o panorama geral, me parece que o potencial é muito positivo. Claro que aí tem que aprofundar a discussão em termos do que vai ser exportado e o que vai ser importado, né? Mas em termos de fluxo, me parece ser uma parceria bem interessante, que assusta também alguns países aí que a gente vai discutir aí também, né? Uhum. Professor, eu estava até com essa tabela comparativa aqui, né? Só para ter uma ideia, você citou aí o PIB, né, da União Europeia, do Mercosul. O Mercosul hoje com quase 3 trilhões de dólares e a União Europeia com algo em torno aí de 20 trilhões, 22 trilhões. Lembrando, a União Europeia é constituída por 27 países, né, dos quais 20 estão fazem parte da União Monetária, né, que Uhum. é a utilização do euro como moeda. Essa população, né, de 700 e poucos milhões de consumidores. Temos um diferencial de PIB per capita relevante entre os dois Uhum. blocos, né? Por exemplo, enquanto a União Europeia tem 43 mil dólares de renda per capita, o Mercosul está em torno de 9.800, 10 mil dólares. Já tem uma diferença de poder econômico Uhum. aí, né? De poder de compra da moeda e tal. E a corrente de comércio para a União Europeia de 5,2 trilhões de dólares, né, contra 750 bilhões dos países aqui do Mercosul. Lembrando, né, que tem uma diferença importante, né, professor, quando a gente está falando de bloco econômico, porque a União Europeia é um bloco econômico, o Mercosul não é um bloco, né, não é uma união monetária, nós temos aqui uma união aduaneira, né, porque Sim. nós temos aí tarifas comuns, né, mas não temos uma moeda única, por exemplo, isso implicaria ter uma, uma, uma unificação, né, de políticas internas, né, para poder viabilizar isso. Na sua leitura, esse acordo
onde tem as vantagens para os europeus, por exemplo, onde tem as vantagens para o Brasil? Você consegue vislumbrar isso, não? Bom, para os europeus, pensando na situação da América Latina, pensando no Mercosul, né? Nós temos ali uma defasagem industrial. Então, necessariamente, a gente acabaria importando mais manufaturados, produtos de tecnologia intensiva, etc. Acho que para os europeus isso é interessante, né? Eles exportarem para a gente. E aí haveria talvez vamos pensar assim, uma desvantagem no termo de troca. A gente teria que exportar commodities, né? Soja, minério, etc., para comprar isso aí. Então, é uma vantagem para os europeus, né, em termos de produtos mais caros, né? E a gente aqui exportando essas commodities. Agora, em termos do agro, o Brasil teria maior penetração, se eu pensar dessa maneira, Uhum. né? Então, esse é um panorama inicial, né? Então, a vantagem seria o acesso, o acesso. Só que, olhando a fundo, temos essas questões do termo de troca, né? Então, os produtos manufaturados são mais caros, né? Se a gente pensar assim. Claro que o Brasil poderia também exportar os produtos manufaturados, mas eu vejo ali uma entrada maior de agro, produtos, insumos agrícolas, etc., né? Então, Aliás, professor, é isso que você pois não. está dizendo, no gráfico aqui, ó, nós temos um dado interessante que vai ao encontro do que você está dizendo, né? Uhum. Ou seja, a linha vermelha ali mostra o nosso déficit com produtos de alta tecnologia, Hum, com os europeus, né? E a nossa linha azul, nós temos superávit exatamente nas commodities, né? Com é, os europeus. é. Né? Só complementando aí o que você está... Não, perfeito. Então eu acho que esse seria. E agora, se for pensar dessa maneira, realmente me parece que a União Europeia já vê com bons olhos, mesmo porque tem a ameaça chinesa, né, ali em relação ao comércio internacional, né? Agora, para o Brasil, uma coisa que a gente poderia pensar, assim, nós temos muitas multinacionais instaladas aqui e talvez com esse acordo, né, essas multinacionais conseguem ali também trazer equipamentos, peças a um preço mais competitivo, né? Então você também tem esse lado aí da cadeia de suprimentos, né? Mas me parece que o Brasil se concentraria mais em commodities inicialmente, né, Uhum. na exportação de commodities, né? Aliás, né, professor, na questão dos produtos industrializados, parece que o acordo, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, vai isentar de tarifas 91% dos Hum, produtos industrializados para os europeus e os europeus vão isentar de tarifas 91%, 95% dos produtos industrializados. Só que quando você olha para a competitividade de cada um deles, tem uma diferença importante aí, né? sim. Então, eu posso dizer o seguinte, tá bom, que tipo de produto meu vai entrar na União Europeia Exato. e que tipo de produto da União Europeia vai entrar no Mercosul, por exemplo, né? Isso. Então, teria aí uma métrica para a gente avaliar o seguinte, né? No decorrer do tempo, em que medida esse acordo está sendo bom ou está sendo ruim, né, para os países, não? Bom, em termos gerais, tudo bem, eu poderia olhar o saldo da balança comercial, mas eu poderia olhar também, dentro desse saldo da balança comercial, né, o saldo dos produtos manufaturados, importados, né, exportados, né, produtos de tecnologia intensiva. Eventualmente, poderia escalar um pouco para serviços, né? Eh, Realmente seria necessário um desdobramento, né, para não ficar só na superfície, né? Uhum. E aí pode ser, por exemplo, que a Europa, ao exportar produtos manufaturados de tecnologia intensiva, ela acabe também exportando serviços de alto nível ali. Aqui a gente acaba pagando mais caro ao final, né? Acaba sendo, né, um Uhum. lado, enquanto a gente exporta, de repente, commodities, algo que exporta ali, gastou, tem que exportar mais, e aí vai, né? Nesse sentido, né? Então, tem que olhar também esse desdobramento, né? Talvez olhar, né, para esse saldo, né, o saldo O saldo comercial, comercial. seria um bom parâmetro, né? Ou É, seja, se eu estou ampliando meu déficit, né, em bens de alta tecnologia, por exemplo, isso. né, e ampliando meu superávit, por exemplo, em commodities, ou seja, isso sinalizaria de alguma maneira que essa abertura não está permitindo que o Brasil incorpore Exato. esses avanços tecnológicos da União Europeia nos países do Mercosul, né? Isso, isso. Seria alguma coisa assim. Nesse sentido, me lembro até de um artigo, né, de um professor da casa, né?
sobre a maldição dos recursos naturais que a gente tem aqui, né? A gente acaba A doença sempre olhando holandesa, a né? doença holandesa, exatamente. Acaba ficando muito preso a essa questão. O risco de virarmos um fazendão, né? Exato. Exatamente, risco de virar um fazendão, né? Que é o que falam do Uruguai, às vezes, né? Dessa questão, né? Uhum. E esse é um ponto, né? Até que ponto a gente está incorporando essa tecnologia que a gente está importando nos processos produtivos, etc., para não ficar só digamos, nesse desequilíbrio, né? Entre Uhum. exportação e importação. A Uhum. gente exportando commodities e importando manufaturados ou tecnologia intensiva. Uhum. Esse é um lado. Ô Igor, e aí? Você quer fazer alguma pergunta? Como é que você está vendo isso? Tem acompanhado esse assunto? Tem sim, ainda mais que é um assunto bastante importante, porque não é de hoje, já é algo, como o senhor havia dito, 25 anos, que aí até vejo redes midiáticas aí que dizem mais. Antes de você nascer, né, Igor? É, Antes de você nascer, ainda já esse assunto já surgiu, estavam né? conversando. Mas hoje o que a gente vê bastante, pelo menos que eu vejo, é aquelas notícias grandes, né? Então, se você gosta de azeite, você vai conseguir agora comprar mais livremente, chocolate bom, queijo bom, um bom vinho, você vai ficar tranquilo nessa, né? Mas eu vejo que Isso é é um verdade. Aliás, é assunto. os produtos, né? Os produtos Uhum. estão na pauta, né, na União Europeia, que era zerar, então, inclusive, os impostos, né, Uhum. para esses produtos, né? Mas uma das coisas que eu vejo que é bastante interessante é a negligência pelo outro lado. Eu vejo bastante notícias alguns dos países da União Europeia que não concordam com esse acordo, muito até por conta de, por exemplo, a França, que eles dizem que é o celeiro da Europa, né? E tem um risco de acabar que também vem as suas salvaguardas, né, do Uhum. acordo, Uhum. que é para não deixar realmente o produto nacional deles sair do mercado e perder espaço para o nosso. Aliás, uma das razões para o atraso do acordo, né, era a resistência dos franceses, né? Exato. Porque os franceses têm uma agricultura menos competitiva que a brasileira, sobretudo, né? Então, Sim, eles estavam impondo ali umas dificuldades nas negociações, né? Que vai exatamente ao encontro que você está falando aí, né? exato, exato. Eu penso também que tem a questão do receio dos pequenos agricultores e toda a pressão que fizeram em cima do presidente Macron, né, de botar fogo ali, né, nas casas oficiais, etc., né, mostrando ali como eles se opõem, né, de maneira muito radical, né, a esse Uhum. acordo e, de fato, o Brasil assusta em relação ao seu potencial no agro, né, e a sua escala, né. Uhum. Então, esse é um ponto aí importante, né. Mas, eu vejo que o governo ele tá, digamos assim, animado, né, com essa perspectiva. Justamente me parece que o agro aparece como mais forte aí nesse processo, o que chama mais atenção inicialmente, né. Então, essa é uma questão aí, mas aí a discussão é se a gente não poderia aproveitar também para outras questões, né. Sim. Não, tanto é que no campo dos produtos agrícolas, né, não foram liberados, né, todas as tarifas para todos os produtos agrícolas. Foram estabelecidas cotas, né, Hum. foram ampliadas as cotas de exportação, logicamente, para tentar diminuir a pressão ali dos franceses, né. Mas eu acho que tem duas áreas também que são mais sensíveis aí, que é a área de compras governamentais, né, Uhum. porque é uma área que os europeus têm muito interesse em entrar, porque, Uhum. por exemplo, o governo brasileiro, nos seus processos licitatórios, lembrando que o governo brasileiro ele tem uma participação de 30% do PIB, Uhum. ele consome 20% do PIB, né? Então ele compra bens e serviços que são produzidos dentro do país, de empresas instaladas aqui no Brasil. Então os europeus não podem entrar nesse mercado, então os europeus estão exigindo, olha, com um acordo a gente quer entrar também em compras governamentais. Parece-me que tem aí também um outro desafio, né? Assim, tá bom, quando eu permito então que essas empresas europeias entram nas compras governamentais no Brasil, você enfraquece as empresas aqui dentro, né? Uhum. Que já hoje estão servindo ao governo brasileiro, por exemplo. Como é que você está vendo acompanhando essa discussão e Essa questão das compras governamentais é uma questão que realmente exige ali um olhar bem minucioso, né? Porque ao comprar, por exemplo, produtos tecnológicos ah, da Europa, haverá uma dependência maior, né? Então é uma questão ali estratégica, né? Que tem que ser vista também, né? Eu vejo
uma certa euforia, mas é algo que tem que ser discutido com muita cautela aí, né? Tem essa questão do deslocamento da industrialização, etc., né? Para de comprar aqui, etc., mas também tem que ver a questão do que é comprado, como é que é regulado isso, né? Essa é uma questão importante. Por exemplo, a França, ela se negou a permitir que a Huawei fizesse toda a parte de internet dela. Ela exigiu que fosse a Nokia e a própria Ericsson, né? Uhum. Que é uma sueca e a Nokia finlandesa, né? Então tem uma questão aí também de, digamos, receio de segredos militares, etc. A própria Europa se preocupa com isso, né? Lógico. Então a gente também tem que olhar, né? Olha, até que ponto isso aqui pode criar uma dependência muito maior do que a gente espera, né? Uhum. Tem que ver muito bem isso aí, eu acho que na pauta, né? E me parece que o acordo, na verdade, preservou, né, o SUS, né? Parece-me que o governo brasileiro continua priorizando, né, nas suas licitações as empresas brasileiras, em detrimento das empresas europeias, né? Isso parece que teve essas salvaguardas, essas blindagens, né, que foram feitas nos acordos aí, né? Então a blindagem para o Brasil foi, por exemplo, tirar o SUS, e também você tem no setor de defesa, também que tem setores muito sensíveis, né, como você falou, que também são blindagens que foram definidas aí e que não entraram, e que não vão entrar diretamente no acordo, né? Agora, tem uma questão que eu queria aí, ouvi-los também em relação, e aí eu acho que é um risco potencial para a gente que vai precisar ser monitorado no decorrer do tempo, né? Que são as regras fitossanitárias, né? Por exemplo, o acordo estabelece que assim, olha, se eu discordar de você, quer dizer, se eu tiver uma relação econômica desfavorável, por exemplo, e eu sofrer uma pressão interna, eu posso, por exemplo, alegar que você não trata adequadamente do seu gado, você não combate adequadamente os problemas de chagas, etc., né? E você pode fazer esse tipo de alegação. Então, eu só vou liberar então essas importações caso uma inspeção da Comunidade Europeia, quer dizer, isso é um risco também potencial que a gente tem, né? Ou seja, a gente pode ter uma vantagem eventualmente competitiva, mas você pode alegar um problema fitossanitário, né? Exatamente para tentar reequilibrar ou pelo menos para minimizar, né? Isso é um risco potencial, né? Você viu alguma coisa aí sobre isso? Quer falar? Sim, inclusive, não agora recentemente, mas também alguns tempos atrás, eu lembro de uma frase do Emmanuel Macron, que ele diz que talvez ele não compraria soja algo parecido. Não compraria soja do Brasil porque provavelmente ele estaria endosando o desmatamento da Amazônia, né? Então, eu vejo uma situação de risco, né? Em que, por exemplo, até eu abro essa pergunta aí para os senhores, que a União Europeia decidiu talvez dar procedência nesse acordo muito por conta do cenário econômico que está agora, ou é algo que realmente elas já vinham pensando nesses 25 anos de conversa aí e agora deu certo aos 25 Sim. anos? Você está querendo saber se as condições econômicas desfavoráveis para a União Europeia agora, né? Elas aceleram, né, o processo de acordo, né, professor Cubo? Não, então tem dois pontos importantes. Sim, eu acho que aceleram, eu acho que a União Europeia está preocupada com a China e a maneira como ela vem aumentando sua participação no mercado internacional. Então, para não ficar, digamos assim, refém disso, aproveitar aí esse mercado que é o Mercosul. Então, tem essa questão. Outra questão que até o Igor colocou, e o professor Volney também, que é a questão das barreiras não tarifárias, né? Porque essas barreiras não tarifárias, elas têm um caráter subjetivo. Então, por exemplo, o Brasil precisou, o Rio Grande do Sul, se adaptar ao método halal, que é uma barreira fitossanitária lá, para que houvesse um corte específico, né? A maneira de cortar o frango, para que aquilo pudesse ser certificado para entrar no mercado árabe. Então, as barreiras fitossanitárias, elas têm realmente, digamos, uma efetividade. Agora, elas têm o caráter subjetivo também. Por exemplo, você pode começar a exigir, eu preciso de um relatório técnico para entender melhor isso aqui. Olha, eu preciso de um índice nacional, tem que ter um certificado ali, um carimbo do consulado, da embaixada, senão o produto não pode entrar ou não pode... Quer dizer, começam-se a colocar algumas barreiras, né? Não de caráter tributário, mas essas não tarifárias, para poder, digamos, alegando defesa institucional, defesa do mercado, da saúde nacional, né? Só que você não sabe, é um caráter subjetivo, né? Então, realmente, esse é um lado aí que não está muito bem esclarecido, né?
Mas pode-se abrir mão disso daí, pode-se utilizar isso aí. Realmente, isso faz parte do jogo do comércio internacional, né? Mas é uma questão de acertar bem como que vai ser isso aí, né? Porque pode acontecer. E aí você enfraquece o acordo, né? Quer dizer, se no decorrer do tempo precisa ir avaliando, né? Essas sequências, e aí você vai observar, logicamente, aí você tem que ter um conjunto de indicadores, né? Para você avaliar se essas restrições sanitárias estão trazendo prejuízos, né? Ou desbalanceamento no comércio, né? do Mercosul com a União Europeia. Agora, o Igor tocou num ponto também que eu acho que é relevante, e esse é um ponto crítico para os europeus, que é o desmatamento, né, e que é a proteção ambiental. Parece-me que num acordo ficou de fora, quer dizer, ficou condicionado, né, o acordo ficou condicionado ao cumprimento de metas, né, de redução de desmatamento do país. Ou seja, como você disse, tem uma subjetividade muito grande aí, né? Assim, então, vamos lá, né? Ó, nós estamos prevendo 500 bilhões a mais de negócio aí para os próximos 15 anos, mas a que custo, né? Assim, a custo do país não se industrializar e o país se aprofundar o seu caráter agrícola, né? Perfeito. De agronegócio. Perfeito. Como é que ficam as políticas internas de combate ao meio ambiente e de que maneira os europeus, sobretudo, vão nos ajudar nesse processo, né? Eu sempre digo que a sustentabilidade é uma agenda que tem envolvido todos os países do mundo, mas é o seguinte, né? Os países ricos já se enriqueceram e eles já impactaram no meio ambiente. E, portanto, é natural que agora eles defendam né, o meio ambiente, porque agora o bem-estar deles está colocado em risco, né? Bom, mas e nós aqui abaixo da linha do Equador, né? Que estamos ainda na nossa busca de industrialização, né? De complexidade industrial, complexidade econômica. E nós temos o desafio de elevar o nosso PIB per capita, como eu falei aqui agora, né? Nós temos uma diferença de PIB per capita de 4 vezes, né? Quando você compara o PIB per capita da América do Sul com o da América Latina, ou dos países do Mercosul, com a União Europeia. Tudo bem, não preciso chegar ao PIB per capita da União Europeia, mas eu quero dobrar pelo menos meu PIB per capita, que hoje é de 10 para 20. E será que dobrar esse 10 para 20 é compatível com uma agenda ambiental? Aí uma pergunta que eu lanço aí para vocês refletirem. Essa é uma discussão que envolve, o professor Von Nicolau, a pegada ecológica, que é o quanto que eu gasto de recursos para manter meu estilo de vida, né? De fato, como foi bem colocado, os países europeus já chegaram num patamar que a gente ainda está galgando, né? E aí outra questão que eles colocaram acho que foi a COP30, né? A recente aí, foi que alguns países não podem mais ser chamados de país em desenvolvimento, ou eles deram o exemplo da Singapura. Pô, a Singapura tem que contribuir também, a Singapura tem que, né? Estão querendo aumentar ali o número de países que devem contribuir, né? Essa é uma discussão que é difícil fechar por causa dessas diferenças, né? Ela é muito complexa, né? Porque sempre vai dar uma discussão de que, ó, peraí, vocês têm que fazer mais, porque vocês já usaram muito, né? E por que a gente vai ficar com essa sobrecarga toda? Então, essa é uma discussão que acaba entrando numa indefinição de como os países vão ajudar com tecnologia ambiental, etc., e como que os países em desenvolvimento deveriam agir aí, né? Porque há, inclusive, questões ligadas à exploração de recursos naturais financiadas por empresas de países, às vezes ali, europeus também, né? Então, é algo que acrescenta uma incerteza a esse acordo. Qual a métrica, qual a forma, né? Então, esse é um ponto aí de incerteza que não está equacionado. Eu sempre gosto de citar aquele acordo do Brasil, né, com os suecos, né, dos caças, né, que o Brasil fechou e que envolve troca de tecnologia, né? Assim, olha, eu compro os seus caças, mas eu quero que você me ensine a produzir caças, né? Então, assim, eu quero proteger o meio ambiente, mas eu quero que você financie essa proteção. Sim. E quero que você me desenvolva a minha indústria local. Sim. Voltada para a sustentabilidade. Então, né, você tem o campo hoje, o campo da saúde, o campo do complexo de defesa, o campo de mobilidade urbana, transportes, energia, energia sobretudo, né? Assim, bom, então eu acho que tem uma agenda aí que eu acho que tem uma janela de oportunidades aí, né? E que a diplomacia brasileira teria que ter um papel fundamental aí, né? O Igor, queria falar mais alguma coisa? O que você está
pensando aí a respeito desse tema, se quiser complementar alguma coisa. Não, eu concordo com o que o professor Cubo disse em muitas partes, em questão que há uma complexidade, porque a gente vê que a tecnologia que é sustentável, ela não é barata, né? Uhum. E se você quiser implementar para um país onde ele não tem essa capacidade de comprar essa tecnologia que já é muito cara e já tem problemas dentro do país, é algo que fica Você pega realmente. só um dado interessante, né? O Brasil, a Alemanha, ela tem 40% da incidência solar que tem o Brasil. E ela lidera o domínio, né, de tecnologia de placa fotovoltaica, por exemplo. Não faz muito sentido. O Brasil, que tem uma insolação muito maior, deveria ser um país que estaria, né, que estaria à frente, né, do domínio dessas tecnologias. E, enfim, agora, no frigir dos ovos, assim, então, a gente pensar, está claro para a gente aqui que tem desafios, né? Ou seja, há uma janela de oportunidade, portanto, nós temos desafios e há que se monitorar o andamento desse acordo. É por aí, não? É por aí. Eu acho que, como foi colocado ali, o professor Volney aí, né? Para quem não tem nada, a metade é o dobro, né? Então, eu penso que assim, muitas empresas, inclusive multinacionais, estavam esperando esse acordo, porque pode facilitar muito a competição internacional, exportação, etc. Tem a questão de entradas de produtos aqui, tecnológicos, a um custo menor. Tem esse risco, né, da gente ficar só no... Mas tem um outro lado ali de evitar o sucateamento da indústria nacional. Você tem ali aproveitar a tecnologia europeia, mas tentar se aproveitar e se apropriar disso. E a questão dos produtos brasileiros que vão ter um alcance maior, uma entrada facilitada nesse grande mercado europeu. Então, eu acho que sim, E há janelas de oportunidades nessas questões sustentáveis, né? De sustentabilidade, né? Então, é olhar ali o meio copo cheio, né? E monitorar e evitar ali que a gente caia em alguma situação de não aproveitamento, né? Uhum. Dessa situação. Por aí. A gente não tem ilusão, né? Não tem ilusão. Eu digo assim, se você é um país rico, né, e você está negociando com um país menos rico, não vou dizer um país pobre, né, mas um país menos rico, óbvio, você no fluxo de comércio, você quer vender mais, né, e você quer vender mais aquilo que você produz que tem maior valor agregado. Exatamente. O nosso desafio como país é como aproveitar ou como enxergar o acordo União Europeia-Mercosul como uma janela de oportunidade para industrializar o Brasil. Exato. Eu acho que esse é o grande desafio, Esse é o né? grande desafio. E como, assim, não entrar de maneira subordinada Isso. nesse tipo de acordo, né? Ou seja, você ter uma diplomacia que monitore, você ter mecanismo de monitoramento do desempenho do acordo, né? E avaliar em que medida ele está de fato contribuindo para ampliar nossa complexidade industrial. Isso. E esse é um desafio, principalmente agora, né, nos tempos recentes, pós-pandemia, quando os países tiveram, né, uma crise ali na sua cadeia de valores e eles tiveram que se readequarem, né, e voltar os seus interesses produtivos para dentro, né? Ou seja, há uma preocupação de você internalizar a produção de insumos que são fundamentais para os produtos que são elaborados, né, os semi-elaborados. Exato. E aí eu acho que, vamos dizer assim, é um otimismo moderado, né? Não sejamos inocentes, né? Não Digamos assim, sejamos né? inocentes. Observar, né? De maneira realista, né? Porque eu tenho visto até algumas declarações, né? Eu acho que é importante ouvir a declaração da CNI, por exemplo, né? Confederação Nacional da Indústria, sobre esse tipo de acordo, né? E tem alguns apontamentos nessa direção, né? Você olha, pegar um exemplo aqui, se você pegar a produção de máquina agrícola, quem é mais produtivo, quem é mais eficiente na produção de máquina agrícola? Não tem uma indústria brasileira que produza trator. E o Brasil é líder, né, na exportação de grãos. Cara, nós precisamos ter uma indústria que produza tratores, né? O Brasil não lidera a produção de fertilizante. Cara, a gente precisa, nós somos o maior exportador de grãos do planeta, é inaceitável. Nós temos 8 mil quilômetros de costa marítima, né? É inaceitável que nós não dominemos a indústria náutica, né? Os estaleiros, a produção de grandes navios. Ou seja, de que forma, então, o acordo União Europeia-Mercosul pode nos ajudar nesse sentido?
E aí, a minha preocupação, o meu temor, é que, dado que Deus é brasileiro, né, uma provocação que eu faço sempre, né, a gente se acomode, né, um pouco do que nós falamos agora há pouco da doença holandesa, né? Você, olha, eu me acomodo na produção de bens de baixo valor agregado, porque é muito mais fácil produzi-los, é muito mais fácil obtê-los, do que eu ter que mobilizar um conjunto de fatores, de tecnologia, de conhecimento, e aí eu tenho que envolver universidade, indústria, centro de pesquisa, governos, para produzir algo que compita diretamente com um produto industrializado, né, oriundo da União Europeia, por exemplo. Né? Eu acho que tem um componente aí cultural também, né, nesse debate como pano de fundo, né? E aí, assim, como a gente quebrar a corrente do colonialismo mental, né? Assim, né, como quebrar essa corrente? Não, eu quero de fato industrializar, eu estou preparado de fato para industrializar. O Brasil está de fato preparado, temos aí o NIB, né, o Nova Indústria Brasil, que é um programa de iniciativa do governo federal que garante incentivos fiscais para a indústria. Eu sempre digo que o agro no Brasil, ele muitas vezes ele tem essa pecha de ser tech, de ser tudo, porque conta com mais de 500 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais, né, que é o Plano Safra, por exemplo. Tem uma baixa tributação sobre patrimônio. Então, a gente pode dizer, em última instância, que o próprio país é que está escolhendo financiar um setor sob o argumento de que ele traz reservas para o país, que protege o país aí de oscilações de crises internacionais. No entanto, a gente tem que ter uma dosagem disso daí, né? Também. Ou seja, no estágio que o Brasil tem de proteção cambial hoje, não justificaria, talvez, esse montante de subsídio. E que talvez seria o caso de nós termos não um plano safra, mas um plano máquina ou um plano indústria. Né? Como é que vocês veem isso daí? Bom, eu vejo que isso recai na questão de uma política industrial, né, que possa justamente encarar essa nova realidade desse acordo União Europeia-Mercosul como uma possibilidade de, finalmente, né, de maneira organizada, impulsionar mais, né, uma nova visão ali, um balanceamento. Como se disse, o agro realmente é muito forte, muito poderoso. E, se eu não me engano, hoje 17% do nosso PIB vem da indústria, se eu não me engano, né? 17%, né? Então, acho que a gente pode alavancar isso aí. Eu acho que você colocou muito bem, né? Nós não podemos ficar refém desse pensamento, digamos assim, né? Colonial, né? De ficar como um mero exportador de commodities, tentar aproveitar para a nossa indústria. Agora, em relação à questão do risco, né, dessa doença holandesa, eu vejo que o Brasil acaba escapando disso, né? A gente recebe investimento estrangeiro direto, se eu não me engano, aí em torno de, não sei quanto que está agora, uns 60 bilhões de dólares por ano. 77 bilhões 77, no ano passado. 77, né? Então a gente ainda recebe, temos multinacionais instaladas aqui. Então a gente já tem um parque industrial que possibilitaria aproveitar aí desse acordo para, digamos, alavancar aqui, né? Alavancar a nossa indústria. Modernizar a indústria, né? Modernizar. Eu acho que esse é o caminho aí, né? Agora, eu vejo que essa é uma preocupação eu vejo que vários países do Mercosul estão na mesma situação de terem uma indústria, às vezes... o Brasil até que está, né? Às vezes sucateada ou muito pendente apenas ao agro, né? Então, realmente, essa é uma questão que assola a América Latina. Aliás, estou fazendo uma breve correção, né? No Brasil temos o hábito de dizer que o agro, né? Pelo menos os representantes do agro têm o hábito de afirmar que o agro representa 24% do PIB, só que eles incluem aí, né, o maquinário, equipamento, insumos, fertilizantes e tal. Não, mas tudo isso é da indústria, né? E aí, quando você tira esse componente e vai para a indústria, você tem você tem aí que a indústria é 20% do PIB e o agro é 9%, 9 e 10%, né? Então, eu falo assim, de produção efetivamente, né?
Agora, se você olhar no histórico, na relação, a participação da indústria no PIB nacional vem caindo, né? Essa participação, porque o setor de serviços vem ganhando proeminência, né? Naturalmente, está tendo uma modificação aí na estrutura produtiva dos países, né? Isso atinge a maioria dos países, não atinge exclusivamente o Brasil, mas você tem um predomínio aí do setor de serviços, né? Em detrimento dos outros setores, você tem uma mudança aí, né? Você tinha no passado uma força de trabalho massiva que era utilizada na indústria. Com a indústria 4.0 e agora com a inteligência artificial, os processos produtivos ficam todos automatizados. Então, você desenvolve o setor de cultura, de arte, de cinema, de entretenimento. A indústria criativa, né? A indústria criativa, que é o segmento aí que está se desenvolvendo muito e que é do setor de serviços, né? A área de saúde, sobretudo, né? Então há aí também uma conversa aí sobre a doença holandesa no Brasil, se de fato a gente está caminhando para isso, né? O professor Brás Pereira, que é especialista nesse assunto, tem estudado esse assunto, ele disse que nós não chegamos ainda nessa condição, né, de sofrer da doença holandesa, mas que a gente ainda está a caminho, né, a passos largos, né, essa situação. Sim. Bom, nós estamos caminhando mais ou menos para o final aqui. Sim. Igor, por favor, gostaria de te ouvir também aí suas considerações, o que mais você gostaria de trazer para a gente aí de reflexão? Bom, sobre esse assunto, eu vejo que viemos de uma desindustrialização aí de muito tempo, ainda estamos nela, e realmente é uma janela que temos aí de oportunidade que temos que fomentar essa industrialização novamente, né? Hoje talvez seja a carne cair no prato do carnívoro, só que talvez temos que olhar com um olhar de carnívoro e aproveitar essa chance, né? Eu deixo uma pergunta para os senhores, que é uma dúvida minha, que talvez falamos sobre as oportunidades, mas o nosso país, o Brasil, teria algum risco nesse acordo que talvez, se não aproveitássemos essas oportunidades, talvez podemos correr esse risco? Socorro. Bom, eu acho que, primeiro tentar olhar de maneira positiva o acordo, né, Igor, que você colocou aí, ver essas possibilidades. Eu, conversando recentemente com o secretário da Câmara Brasil-Japão, ele disse que o México hoje está com 1.400 multinacionais japonesas e o Brasil está com 300. E boa parte migrou para lá, para o México, pela facilidade de negócios e tal. E com esse acordo, ele disse que isso ajudaria muito as multinacionais japonesas no Brasil, importar peça, facilitar para exportar, etc., né? Então, tem um lado positivo de injeção de capital aqui, de repente atrair mais investimento estrangeiro direto. Agora, o risco é a gente não esquecer a indústria nacional, né? Ficar realmente numa visão mais cômoda e imediata, né? E não aproveitar ali para incorporar o que for possível de tecnologia, de modernização e tentar caminhar com as próprias pernas. Acho que o risco é esse balanceamento, de não balancear. Não, legal. Não, eu acho que tem, sim. Eu acho que a gente tem riscos potenciais, né? E aí a gente tem que ser muito pragmático. Eu acho que o pragmatismo é a palavra que pode funcionar como divisor de águas, né? O Brasil tem que ser pragmático, né? O processo do acordo, ele contribui para industrializar o Brasil, né? E quais são os limites disso? Então, acho que a janela de oportunidade existe, mas a gente precisa fazer a lição de casa, sobretudo, né? Acho que é por aí. Bom, então estamos aqui chegando mais ao final de um programa, GNC. Queremos agradecer pela sua presença, agradecer ao professor Cubo mais uma vez. Professor, obrigado. Igor, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. E esperamos você no nosso próximo programa. Um abraço, até mais.